Olá, turma, tudo bem? Aula gravada do dia 8 de outubro, tá? Da live referente à live de hoje, tá certo? Então, vamos lá, continuando ainda falando sobre o princípio de Cavalieri. Na verdade, falando sobre o volume do prisma, e aí eu vou falar de princípio de Cavalieri. O volume do cubo do paralelepípedo a gente viu na aula de ontem, que foi a aula gravada. E se você não assistiu, assista, porque é extremamente importante para a gente dar continuidade para a aula de hoje, tá certo? Então, para falar de volume do prisma, é interessante a gente entender o que vem a ser o princípio de Cavalieri. Então, essas figuras aqui eu coloquei duas pilhas de moeda. E eu queria saber se existe uma relação entre elas, entre esses volumes aqui, ó. Será que existe uma relação entre essas duas pilhas de moedas? Existe, pessoal. Os volumes delas são iguais. Mas por que são iguais? Uma, eu tenho aqui retinha, né? Uma sobreposta à outra, altura tranquila, uma moeda em cima da outra. Já aqui, eu tenho uma nova, né, pilha, porém, a altura dessa pilha de moedas é a mesma. A diferença é que ela não está uma sobre a outra, né? De maneira reta, perpendicular, não tá. Né? Uma sobreposta, exatamente sobreposta à outra, né? Elas estão empilhadas, mas não estão uma sobreposta à outra perfeitamente. E aí eu posso, gente, afirmar que os volumes dessas pilhas são iguais. Mas por que eu posso afirmar isso? Porque aqui, pessoal, matematicamente, o que a gente tem? Cada moeda dessa aqui é o que seria a nossa secção transversal, que eu expliquei há 2 semanas atrás, eu acho, né? Quando eu falei de prisma, quando a gente tem um plano que corta um sólido, ele secciona, ele fatia seu sólido. E essas fatias serão iguais, independente da posição que elas estejam. Então, se eu quero saber qual é o volume dessa pilha aqui, tá? Ela vai ser igual a essa daqui, porque se eu ajustar todas essas moedas, né? Todas as secções uma sobre a outra, né? Vai me dar um volume igual. Mas matematicamente falando, né? Por que eu posso falar que esses volumes são iguais? Pessoal, eu posso afirmar que esses volumes são iguais porque a área de secção também é igual. Ou seja, o diâmetro dessa moeda, ela é igual. Então, não importa qual a altura que eu faça esse corte, que eu fatie essa pilha de moedas. Porque aqui, ó, a área de secção é a mesma. Então, o princípio de Cavalieri afirma isso, que se as áreas de secções são iguais e esses sólidos estão sobre a mesma altura, né? Eles possuem a mesma altura, então seus volumes também serão iguais. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Sejam dois sólidos geométricos, P1 e P2. E um plano. Se qualquer plano beta paralelo a alfa, então eu tenho que ter dois planos aí, né? Que intercepta um dos sólidos, também vai interceptar o outro, como é o caso aqui da moeda. Se eu tenho esse sólido aqui, que é o P1, e esse é o P2, se eu passar, pessoal, um plano aqui, ó, ele vai interceptar essa pilha. E aí, quando ela interceptar, ela cortar, ela vai criar uma secção transversal, que seria essa moeda aqui, certo? Então, essa área dessa moeda vai ser igual a essa daqui. Ele continua falando isso. Se qualquer plano beta paralelo a alfa intercepta um dos sólidos, também vai interceptar o outro, como acabou de acontecer aqui. E vai determinar nesses sólidos secções de mesma área. E se há secções de mesma área, então eu posso dizer que os volumes também serão iguais, tá certo? Então, sempre que um plano, né? Só colocar aqui no meu desenho, que essa linha aqui seria meu plano alfa. Toda vez que esse plano alfa cortar um sólido, né? Ele vai formar área de secções iguais, já que os volumes, já que as alturas também são iguais, né? Eu tenho uma altura H aqui e uma altura H aqui. Para facilitar o entendimento do princípio de Cavalieri, pessoal, eu criei aqui um material, vou disponibilizar para vocês também, do GeoGebra, né? Ou seja, eu tenho aqui, vocês vão perceber,
dois sólidos geométricos com a mesma altura. Observa que eu não estou preocupada com a forma geométrica deles, olha só. Mas eu preciso saber se eles possuem o mesmo volume. A partir do momento que eu fizer, né, fatiar esses sólidos, né, e provar que as áreas deles são iguais, então os volumes também serão iguais. Então, observa aqui, ó, pelo princípio de Cavalieri, que eu posso fazer essa fatia e eu vou mostrando para vocês aqui que os volumes serão iguais. Por quê? Porque eu estou cortando o sólido na mesma altura, olha aí. Então, a mesma área que eu tenho nesse sólido irregular aqui, vai ser o mesmo volume, né, que eu vou encontrar nesse sólido que tem a altura perpendicular à base. Então, esse sólido aqui é irregular, mas ele possui a mesma altura desse sólido que é a aresta aqui lateral perpendicular à base, tá certo? Então, essa é uma maneira boa para você entender, porque fica claro para você que as áreas, né, de secção são as mesmas, olha só. Mesmo os sólidos estando de maneira irregular. Se a gente compara os dois sólidos, fica fácil da gente perceber isso daí, tá certo? E aqui, eu vou mostrar para vocês outra maneira, né, de estar visualizando. Olha só. Sem a questão de fatiar, né? Se eu pego e faço a secção transversal, né, em qualquer altura, ó, o plano paralelo está cortando os sólidos. Se as áreas de base, pessoal, são iguais, isso confere com o quê? Com os volumes, que também serão iguais. Isso é o que afirma aí o princípio de Cavalieri, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso material para a gente fazer algumas questões também. Prontinho. E aí, pessoal, esse arquivo do GeoGebra que eu mostrei agora há pouco para vocês, ele vai estar disponível lá no material, basta você clicar nesse retângulo aqui, o material vai abrir para vocês, tá certo? Também vou colocar lá no Classroom. E aqui de novo, né, mas aí é a mesma coisa que eu já acabei de mostrar lá no GeoGebra, né, que se eu tenho aqui um prisma, né, é um paralelepípedo no caso, que é o primeiro aqui, né, e estou comparando com outro sólido, que tem uma base, no caso, pentagonal. Avalia aí a questão da altura. A altura é igual. Quando eu faço o corte, olha só, olha o plano beta aqui, ó. Quando eu faço o corte e ele cria, né, áreas iguais, então seus volumes também serão iguais. Então, é isso que afirma aí, é o que garante o princípio de Cavalieri. Tá certo? Vamos fazer alguns exercícios, pessoal, para ver se ficou claro para vocês. Lembrando que você que está assistindo essa aula agora e não assistiu a aula gravada de ontem, sugiro que você assista para poder acompanhar o conteúdo. Exemplo 4, porque a aula de ontem eu finalizei no exemplo 3. Em um prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 6 decímetros e cada aresta lateral mede 10 decímetros. Calcular o volume desse prisma. Pessoal, o hexágono já está pronto aqui, já coloquei, vamos definir o que é importante aí. É um prisma regular, ou seja, todos os lados da base são iguais, a aresta da base vale 6 decímetros, a aresta lateral vale 10. Calcular o volume do prisma. Para calcular o volume do prisma, de acordo com a aula de ontem, basta fazer o quê? Calcular a área da base desse prisma vezes a altura. A área da base, pessoal, é a área do hexágono. E aí, você se lembra qual é a fórmula da área do hexágono? A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero, né? Porque o hexágono, eu já expliquei isso para vocês em outras questões, o hexágono vai se dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, se divide em 6, eu só preciso calcular um, tá certo? Calcula 1 e multiplica por 6, tá certo? Feito isso, vamos lá descobrir a área da base para poder voltar para cá. Então, a área do hexágono vai ficar assim. Se a aresta da base mede 6, significa que o meu lado do hexágono é 6. Então, a área do hexágono é 6 vezes 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6, pessoal, dá 36. E 36 dividido por 4 dá 9. Logo, a área do meu hexágono vai ser 54, raiz de 3 decímetros quadrados.
Tudo bem? Feito isso, vamos jogar aqui ó, na fórmula do volume. Volume é igual a 54 raiz de 3 vezes a altura, que é 10, não é isso? E aí eu fecho aqui que o volume é igual a 540 raiz de 3 decímetros cúbicos. E assim a gente finaliza a questão. Então, sempre calcule dessa forma, tá? A área da base vezes a altura. E assim a gente calcula o volume do prisma, tá certo? E vamos lá para a próxima questão. Exemplo 4. A base de um prisma é um quadrado de lado 6. Cada aresta lateral desse prisma mede 8 centímetros e forma com os planos da base um ângulo de 60 graus. Calcule o volume desse prisma. Então, vamos lá. O que é importante você entender? Qual é o formato da base, né? A base vai ser um quadrado, que tem medida 6 decímetros, né? 6 centímetros, tá certo? Então, a gente vai calcular a área da base. Perfeito. Se ele quer que você calcule o volume, a área da base está fácil, porque ele deu a aresta do quadrado, né? Da base. Porém, ele não te dá a altura para calcular esse volume. Ué, professora, mas esses 8 centímetros não serve para a gente como altura? Não. Esse prisma, ele é oblíquo, pessoal. Ele não é reto. Então, eu já expliquei para vocês que se o prisma é oblíquo, essa altura é externa. Então, a gente tem que descobrir a medida desse H aqui primeiro, tá certo? Então, eu não posso, de forma alguma, considerar que essa aresta aqui, ó, ela vai ser a altura, não forma. Tá? Porque a altura tem que formar 90 graus com a base. E tá evidente que ela tá formando quanto? Tá formando 60. Tá certo? Professora, como é que a gente vai fazer então? Vai fazer assim, gente. A gente primeiro vai usar a trigonometria para achar essa altura. Que tá simples, tá bem fácil da gente calcular. Observe. Eu vou desenhar aqui meu triângulo retângulo para vocês entenderem a estrutura da altura. Pronto, já construí meu triângulo retângulo. Deixa eu só dar uma ajustada nele aqui. Pronto. De acordo com esse triângulo retângulo, eu tenho a medida H aqui. Eu tenho a medida H, que a gente vai descobrir agora. Eu tenho um ângulo de 60 graus, tá certo? E aí a gente tem que descobrir a medida dessa altura. E essa informação de 8, ele não é a aresta lateral? A aresta lateral, pessoal, vale 8. E se você observar bem, essa aresta lateral, ela é oposta à hipotenusa. Então, pensa, se você tem cateto oposto e tem hipotenusa, qual é a relação que você deve usar? Seno. Seno de 60 vai ser igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao cateto oposto, que a gente vai descobrir agora, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 8. Tá? Vou só trocar esse Hzinho aqui de cima por IP, para você lembrar que é de hipotenusa, tá certo? Deixa eu arrumar aqui. Hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, para não confundir com H da altura. Então, ficou 2H é igual a 8 raiz de 3, multiplica em forma de cruz. E aí eu tenho que H é igual a 8 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 4 raiz de 3 centímetros. Acabamos de descobrir a nossa altura. Agora tem que fazer o quê? Calcular o volume. Então, de acordo com o que foi explicado aí para vocês, volume é igual à área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado. E a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, ficou 6 ao quadrado. Vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Logo, o volume vai ser 36 vezes 4 raiz de 3, que vai dar um volume igual a 144 raiz de 3 centímetros cúbicos. Por favor, não esqueça a unidade de medida. Com isso, pessoal, a gente termina aí a aula de hoje. Os exercícios que serão solicitados aí para vocês está aqui na página 473, não apareceu aqui, tá? Da questão 48 até a 59.
que são esses exercícios aqui da apostila de vocês. Eu falei 473, é 479. Você vai fazer do exercício 48 até a questão 59, tá certo? Obrigada, pessoal, e até mais. Detalhe, pessoal, semana que vem a gente não tem aula por conta das Olimpíadas, né? Mas eu pretendo colocar a correção desses exercícios durante a semana. Vou tentar fazer isso na segunda-feira, mesmo sabendo que não pode colocar material. Mas para aqueles que vão correr atrás, vão fazer os exercícios e querem saber da correção, eu vou postar esse material sim. Eu vou tentar até antes de segunda-feira colocar a correção desses exercícios, tá certo? Agora sim, finalizo. Obrigada e até mais.